Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 8h30 da noite, para bater papo literário, divulgar autores e autoras e, claro, falar sobre livro, que é o que nos une, né? Para quem vem acompanhando, ontem já começamos aí a semana muito bem, fazendo sorteio, dando boas risadas. E esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e volta só na segunda. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no podcast, tá bom? Muito bem! Para a gente continuar esse ritmo frenético de entrevistas, a gente vai bater um papo agora com a autora nacional Patrícia Tourinho. Ela que tem um belo trabalho aí voltado para o autismo. A gente vai conversar com ela, conhecer mais sobre esse projeto, processo de escrita, projetos futuros, entre outras coisas, tá bom? Vamos ver se ela tá aqui na live? Deixa eu ver. Patrícia, querida! Olá! Nossa, a autora aí desligou. Vamos tentar de novo. Patrícia, vou enviar o convite para você. Sim, apareci. Boa noite, querida. Tudo Boa bem? noite. Seja bem-vinda. Tudo bem, Monique? Eu estou ótima. Estava meio perdida aí na câmera. Estava ajustando aqui o apoio que eu não estava conseguindo, mas agora já foi. Que maravilha. Tua primeira entrevista literária ou não? Não, eu já fiz uma, mas ela é interna. A clínica, uma das clínicas que eu estou com parceria já tem uma entrevista agendada, então essa já está sendo a segunda. Que maravilha. Você é de qual lugar do Brasil? Belém do Pará. Conhece o Rio de Janeiro? Já fui, sim. Já fui só uma vez. Que delícia. Quando eu voltar, mande mensagem, tá? Para que a gente Vamos. possa se conhecer pessoalmente. Patrícia, querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui bater um papo, conversar com a gente sobre o seu trabalho literário e falar sobre um tema que é muito importante, que é o autismo. Você está aí no mercado, na verdade, com um livro em pré-venda, não é isso? Sim. Na verdade, já saiu da pré-venda, já está disponível na plataforma da Amazon. Tranquilo para venda, já tem esse mês todinho, já que passou o mês de agosto, já entrou em disponibilização para ser vendido. Então já. E você tem ele físico aí? Tô com ele aqui, ó. Olha, gente, autismo, uma maneira diferente de ser. Patrícia, esse livro, aliás, essas mãozinhas pintadas estão lindas. Olha isso, gente! Tá linda essa capa. Você publicou por editora ou foi independente? Não, foi por editora. O convite chegou para mim em agosto do ano passado, a editora Literária e Book
ela buscou reunir vários autores para compor essa obra e durante 6 meses foi feito o acompanhamento, as orientações, para que ocorresse tranquilamente a publicação. Então, são 33 capítulos de autores diferentes e eu fiquei com um capítulo específico para falar da importância da psicopedagogia para atuar dentro da qualidade de vida e de aprendizagem de pacientes com TEA. O capítulo não é esse, mas não é o nome do capítulo, mas eu quis dizer que é a proposta, a ideia do capítulo do livro. Só para a gente entender, você falou voltado para... Não entendi. Qual a sigla que você falou? TEA é a sigla do transtorno do espectro autista. Então, o capítulo que eu abordo dentro deste livro fala sobre a questão da aprendizagem, da qualidade de vida desse paciente com TEA, o paciente que tem um transtorno do espectro autista, que é a sigla que a gente usa. Ah, é porque eu não sabia, gente. Agora eu estou sabendo. TEA, agora eu estou entendendo. Agora, Patrícia, são 33 capítulos, mas são 33 autores ou são mais ou menos autores? São 33 autores diferentes. Cada autor ficou responsável por um capítulo. Aí cada capítulo vem falando sobre o autismo, mas dentro de uma ótica muito ampliada. No livro você vai encontrar capítulo falando sobre o autismo na fase adulta, você vai encontrar relatos parentais de pais e mães, como foi a lida da rotina ao descobrir que o filho estava dentro do espectro autista, você vai ver relato de intervenção de profissionais da linguagem, da comunicação, como é que eles trabalham com os pacientes com TEA, questões sensoriais, questão de alimentação. Então, é um livro que traz uma ótica muito amplificada sobre o autismo, desde avaliação, desde relato parental, intervenção e técnicas, pesquisas mais recentes sobre a atuação com pacientes com autismo. Muito bem. Agora, o autismo, Patrícia, ele é diagnosticado somente na infância? Como é que acontece esse processo da identificação do autismo numa pessoa? Bem, hoje a gente encontra uma recorrência, bem intensa de diagnósticos tardios. Hoje é muito comum, principalmente adultos, descobrirem que estão dentro do transtorno. Isso porque, Monique, hoje a gente tem uma qualidade de avaliação, uma qualidade de investigação muito ampliada do que anos atrás. Hoje a gente tem protocolos mais assertivos e também uma equipe terapêutica, uma equipe multidisciplinar muito mais assertiva, conhecedora do transtorno, o que facilita, o que norteia com mais qualidade a busca desse diagnóstico. O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, né, que impacta a comunicação, o comportamento e a socialização. E ele pode ser identificado já nos primeiros anos da infância por uma equipe multidisciplinar. Não é um diagnóstico de profissional único, ele precisa ser avaliado com muita cautela e assertividade para que a gente chegue nesse denominador, fechar o diagnóstico e começar a intervenção para dar qualidade de vida para esse paciente. Mas é muito comum, sim, hoje, adolescentes, pré-adolescentes e adultos também perceberem que estão dentro do espectro. Até porque o espectro ele é dividido em 3 níveis, né? Nível 1, que é o nível mais leve, vamos dizer assim, o de suporte número 2, que é um nível mais moderado,
e o suporte número 3, que é um nível mais severo. Então, o transtorno ele é dividido nessas 3 categorias e que exige, independente do nível, uma avaliação com muita cautela e muita humanidade e paciência e acolhimento para essas famílias. É porque senão, né, gente, se torna que nem o TDAH. Hoje, os diagnósticos de TDAH, todo mundo tem TDAH. De repente, começou a surgir diagnósticos de TDAH, todo mundo tendo TDAH. E aí a gente não sabe mais quem realmente tem, quem não tem, quem usa esse artifício para ganhar vantagem, e, na verdade, uma pessoa que tem de verdade acaba ali não tendo não fica segura em se mostrar. Então, todo diagnóstico precisa ser metódico, com profissionais sérios, com sintomas sérios, né? E, Patrícia, quais são, assim, os principais sintomas, por exemplo, do autismo? Você falou que ele se divide em 3. Você pode dar pelo menos um de cada nível? Na verdade, não existe essa diferenciação de nível. O nível 1 vai apresentar só um sintoma, o nível 2 outro sintoma, o nível 3 outras variáveis de sintomas. O que a gente precisa compreender em relação ao autismo é que o fator, digamos assim, universal, vou usar essa nomeação, que nós precisamos estar vigilantes para identificar um possível autismo é estar atento ao marco do desenvolvimento infantil. A criança apresenta atraso de fala, apresenta comportamentos inadequados, apresenta atrasos motores. Não necessariamente vai ser um autismo, mas é importante ficar vigilante, porque pode sim ser um atraso. E depois desse processo avaliativo é que a gente vai ter a conclusiva se realmente é um paciente com suspeita de autismo ou outro transtorno do desenvolvimento, como o TDAH. Mas o que a gente precisa ficar vigilante na possibilidade de um diagnóstico do autismo houve atraso de fala, apresenta comportamentos repetitivos ou restritivos, tem dificuldades de socializar, tem demandas sensoriais que não é esperado para a faixa etária e que traz algum tipo de desconforto para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele adulto, mas especificamente se falando de criança, apresentou atraso no desenvolvimento infantil, envolvendo comunicação, comportamentos repetitivos e restritivos e socialização, ficar vigilante para que leve ao profissional ou a profissionais qualificados para fazer essa avaliação criteriosa, né? Por exemplo, uma criança que já tem 2 anos e não fala, a gente já tem que ficar vigilante aí nesse atraso da fala, para saber o que está ocorrendo, se realmente é um possível paciente candidato a ter o autismo, ou se realmente é um atraso, falta de estímulo adequado, ou o estímulo não está adequado às necessidades da vida diária daquele paciente. Eu defendo muito que toda pessoa da sociedade seria interessante conhecer o mínimo dos marcos do desenvolvimento infantil para que possa realmente, de fato, ficar vigilante em relação ao desenvolvimento e à saúde da infância. Muito bem. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais a nossa autora e sobre o que ela tem propriedade em falar, a Patrícia, ela é pedagoga e psicopedagoga. Ela nasceu em Belém e é coautora do capítulo Autismo e Psicopedagogia. Acreditar, intervir e evoluir, que é a sua participação no livro, não é isso? Você pode ler um pouquinho para a gente dessa sua participação, para a gente conhecer um pouquinho mais da tua escrita? Posso, sim. É o capítulo 31 do livro. Eu vou ler aqui um pouquinho a apresentação, aí se você quiser que eu leia um pouco mais, eu vou avisar.
Neste capítulo, pais, professores e terapeutas conhecerão minhas estratégias de intervenção psicopedagógica clínica nos casos com TEA, com base na minha experiência profissional, direcionada pelos estudos baseados em evidências científicas. Busco reforçar que crianças com autismo aprendem e se desenvolvem como qualquer outra quando recebem suporte adequado às suas reais necessidades. Então, essa é a apresentação do capítulo, tá? Tá bem aqui. É a Olha que apresentação lindo. que todo autor faz do seu capítulo. Aqui vem a nossa formação de todos os autores. E aqui começa os capítulos que a gente vem abordando a temática que a gente considerou de extrema relevância para estar na composição desse livro. E, Monique, quando eu escolhi o nome deste capítulo, foi com base assim, muito nas minhas experiências do consultório, recebendo essas famílias que recentemente os seus filhos receberam um diagnóstico, famílias assim muito preocupadas, muito inseguras, se perguntando constantemente se os filhos dela tinham capacidade de aprender. E é uma coisa que eu defendo muito dentro da minha atuação terapêutica. E também é uma frase que eu falo muito para colegas que estão iniciando a jornada dentro do consultório, quando eu vou prestar as supervisões, que eu falo, o terapeuta bom é aquele que conhece e domina todos os protocolos de avaliação e intervenção. O excelente terapeuta é aquele que conhece as reais necessidades do seu paciente. Então, foi por falar tanto nessa frase, e por falar tanto para quem faz supervisão comigo, eu senti que eu deveria falar sobre acreditar na capacidade deste paciente aprender, sobre intervir com qualidade e principalmente com humanidade, e a partir dessa conclusiva, dessa crença, a gente consegue evoluir com esse paciente. Então, é um capítulo que eu trago essa tentativa dessa sensibilidade, desse olhar humano, mas também que é importante trabalhar com evidência científica. A gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar para oferecer o melhor para esse paciente, para essa família que busca a qualidade de vida do seu filho, independente do nível de suporte do autismo. Muito bem. A autora escreveu seu primeiro poema aos 11 anos, inspirado nas brincadeiras de quintal da avó. O Instagram dela é literário, tem como objetivo impactar de forma positiva na vida das pessoas através da leitura, além de oferecer um trabalho de qualidade e humanizado. O Instagram da nossa autora é o livro.café.e.vinho, tá? Então já segue a nossa autora lá. Patrícia, esse livro que você está participando com outros autores, é o primeiro livro que você trabalha com essa dinâmica, com várias pessoas envolvidas no mesmo projeto? Sim, é o primeiro. É o primeiro. E você tem outras obras publicadas ou não? Não. Livro somente esse. Em julho, eu recebi o convite da revista Autorretrato para fazer publicação de um poema na edição da revista de julho. E hoje eu recebi a notícia aqui pela editora Vivara Nacional. Houve há uns 2 meses, houve uma seletiva para publicação de poema e hoje eu recebi a resposta que mais um poema vai ser publicado. Então... Que coisa boa! E quando é a previsão de publicação?
ainda lá em meados de 30 de outubro, por aí, final do mês de outubro. Eu ainda estou, assim, recebendo as informações, porque realmente eu não esperava. Foi uma surpresinha hoje, foi. E aí eu ainda estou, assim, me situando das informações mais burocráticas, ainda estou recebendo as orientações, e aí, para poder receber os exemplares que chegarão para mim final de outubro. Se não me falha a memória, porque essa informação foi toda hoje, então hoje o dia foi bem agitado, não deu para decorar nada assim, de informação. Assim, então, quando for em outubro, mande o link para gente, se tiver, para a gente sinalizar os leitores também nas redes sociais do livro, né? Do seu livro. Então, vai ser ótimo. Gente, já tem projeto aí. Não foi uma seletiva, eu sei o nome do trabalho, é Sarau Brasil 2003, se não me falhar a memória, você vê, né? As informações foram assim, bem intensas. E aí chegou a informação, é outro livro de coletivo, com vários poemas de vários autores. E aí foi assim, surgiu a oportunidade, achei interessante. Vou fazer a inscrição e vou enviar o poema, se for aceito, foi. E pronto, e de lá para cá vim produzindo trabalho, quando foi, chegou a mensagem, dizendo o envio dos exemplares vim no final do mês de outubro. Aí foi muita informação, eu disse, meu Deus, é muita informação, assim, eu digo, eu vou resolver com calma, mas para livros somente da minha autoria já tem a listinha aí cronológica já organizada para enviar para as editoras, porque a gente acaba enviando as propostas para várias editoras e faz a análise, né, da contraproposta para ver qual seria mais interessante. E esses livros são voltados para o autismo também? Não. Tá bem diverso, assim. Tá uma ordem cronológica bem diversa. Tem projeto para um livro inteiro, só de poemas. Tem um projeto para livro de crônicas. Tem um projeto também para a área de educação e saúde, mas eu não pretendo falar só de autismo. A ideia é falar sobre o setting terapêutico da psicopedagogia, tanto clínica como institucional, né? A institucional já é mais para ambiente escolar. Então, seria um livro de estudo de caso, de situações que ocorrem dentro do consultório e dentro da escola, porque além de eu fazer o atendimento do paciente na clínica, eu faço as visitas escolares, né, para ver como é que está a qualidade de ensino daquele paciente na escola. Eu não vou fiscalizar o trabalho da escola, e acredito ser muito importante pontuar isso. A psicopedagoga clínica, quando ela vai fazer a visita na escola do paciente, é para somar o trabalho. E nessa soma de trabalho, a gente tem muita vivência, a gente tem muita dificuldade, a gente tem muito desafio, mas também tem muito ganho. Então, eu acho muito importante isso. É muito interessante, é necessário ter um livro que traga todo esse relato de estudo de caso, de situações do dia a dia nesses dois ambientes. E o outro projeto que eu já tenho, que esse ainda estou na produção, ainda estou produzindo, é um livro voltado à dança para mulheres. E o último é um sobre ficção, que eu já... Mas esse aí é em parceria com um amigo meu que também é da área de educação e saúde. Nossa, a mulher não para de produzir, né, gente? Que coisa boa! Bom, para a gente entrar um pouco mais aí em autismo, uma maneira diferente de ser,
que é o livro onde a nossa autora também tem participação. Compreender o universo dos autistas não é uma jornada fácil, mas pode ser transformadora se nos dedicarmos a entender a maneira diferente de ser de quem tem o tratamento do espectro autista, o TEA, como a autora falou no início da live. Patrícia, o autismo é uma condição genética? Sim, é uma condição de ordem genética, é um transtorno, então é uma condição que o indivíduo leva para a vida toda, e a terapia ela tem como objetivo de oferecer qualidade de vida em meios à condição que o transtorno se apresenta, para que situações de desconforto possam ser redirecionados para que esse indivíduo tenha o mínimo de qualidade possível que ele precisa, que ele tem direito na vida dele. Então, é de ordem genética e é uma condição que segue com ele. Muito bem. Esta é uma obra que busca oferecer sobre a maneira singular de ser dos filhos e fornece informações confiáveis para que crianças e adultos autistas possam desfrutar de uma vida plena e de qualidade, superando obstáculos. Patrícia, o autismo, por exemplo, ele pode ser detectado durante a gestação ou não? Não, porque ele é um transtorno do desenvolvimento. Os impactos, eles aparecem no decorrer que a criança vai se desenvolvendo. Não é como, por exemplo, a ultrassom morfológica que é feita e pode ser identificada a síndrome de Down. Não funciona dessa forma. Tanto o autismo como o TDAH, eles são dois transtornos do desenvolvimento. Então, os impactos, eles ocorrem no decorrer do desenvolvimento do indivíduo. É aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem que dominar, a gente tem que observar os marcos do desenvolvimento infantil para ter o parâmetro de aonde esses atrasos estão sendo expressivos, né? Para identificar, no decorrer de uma avaliação coletiva, se realmente são casos suspeitos de transtorno ou se, de repente, é um atraso, falta de estímulo adequado ou precisa reorganizar aí a rotina da criança para que ela receba os estímulos do seu desenvolvimento de forma mais qualificada, mais assertiva dentro da sua rotina. Então, não existe modo clínico por exame para ser detectado. Entendi. Agora, aquela síndrome de... se eu falar errado, me corrija, tá? Por favor. Tem uma síndrome que se chama Síndrome de Asperger. E essa síndrome é um autismo, essa síndrome? Tem relação ou não? Então, há alguns anos, nós tínhamos essa nomenclatura, né? Essa nomeação síndrome de Asperger, que estava permeando pelo transtorno do espectro autista, mas não tinha as suas identificações, digamos assim, mais simplificadas, né? Mas alguns sintomas estavam muito pertinentes, muito em parâmetros aos sintomas do autismo. Então, houve a reformulação científica, a orientação científica, em que não se usa mais síndrome de Asperger. É uma única classificação agora. Transtorno do espectro autista, suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3, né? A gente acaba falando suporte nível 1 é o leve, suporte nível 2 é o moderado, suporte nível 3 é o severo, porque é uma forma, a meu ver, uma forma mais acessível de comunicação para as pessoas compreenderem, né? Porque o transtorno ele
é dividido nesses 3 níveis. O nível 1, que ele precisa de um suporte num nível ali apresentado, o moderado é um nível mais acentuado, e o nível moderado ele é um suporte mais, como eu posso dizer, mais intenso, mais específico. Mas, assim, a síndrome de Asperger, ela não se usa mais, não é mais nomeada, tá? Então, é somente o transtorno do espectro autista nesses 3 níveis. Muito bem, aprendendo aí com a nossa escritora, gente. Não me cancelem, eu não tenho culpa. Estou aprendendo com vocês. A gente está todo mundo aqui aprendendo. Continuando aqui, a sociedade precisa cada vez mais ter acesso a esse universo, desafiando estereótipos relacionados às ações e pensamentos das pessoas que enfrentam o transtorno do espectro autista. Qual é o maior desafio, Patrícia, que você vê de uma mãe, de um pai, de uma tia, de um familiar ao lidar com aquela criança autista? É aprendendo com ela, é procurando tratamentos, você como profissional, né, lidando com isso o tempo todo. Qual o maior desafio que você vê nos familiares quando tem uma criança autista no lar? São 2 situações, são dois detalhes. A informação, no caso, a falta de conhecimento adequado, como um todo, pode ser da sociedade, pode ser dos próprios profissionais da educação, e a questão do preconceito, essa questão capacitista, né? Ainda precisamos trabalhar, batalhar fortemente para levar informação, conhecimento, para que falas, posturas preconceituosas, capacitistas e até mesmo duvidosas da capacidade desse indivíduo com autismo não seja colocado de uma forma duvidosa, seja exposta sem acolhimento e sem respeito. Né? Por exemplo, assim, tem muitas pessoas que falam, por exemplo, hoje, vou usar aqui uns nomes fictícios, né? Hoje o João tá meio autista, ele não quer se comunicar, não está a fim de interagir com ninguém. Esses tipos de comparação pejorativas, elas são comparações inadequadas. Usar a deficiência do outro como sentido figurado é você não apresentar respeito, não apresentar acolhimento com a condição do próximo. E criou-se esse estereótipo, né, essa crença de que todo autista não gosta de interagir. E não é bem assim. Que todo autista não gosta de fazer contato visual. Não é bem assim. Sim, existem os que não gostam de fazer a interação social, mas existem os que têm dificuldade de fazer a interação social, porque é esse impacto que o transtorno traz para a vida desse ser humano. Então, informação. O transtorno do espectro autista, ele tem esse nome espectro, porque é um dos transtornos com uma variação de comportamentos apresentáveis que a gente precisa ter muito cuidado na hora da avaliação. Porque se fosse aspecto, toda pessoa que tem o autismo apresentaria um único sintoma, os mesmos sintomas. E não. Alguns sintomas, eles se expressam diferente dependendo do indivíduo. Tem indivíduo com autismo que não tem demanda sensorial. Então, não tem responsividade auditiva, não tem incômodo. Outros apresentam dificuldade, né? Tem indivíduo com autismo que apresenta seletividade alimentar, outros não. Alguns apresentam comportamento repetitivo, muito
espiritual, outros não, ou alguns vão andar na ponta do pé, outros não. Então, assim, a gente tem que ter o maior dificuldade, o maior desafio que eu percebo é a falta de informação, o conhecimento e vontade, né, de buscar esse conhecimento, essa dúvida, e acaba fazendo essas associações, né, pejorativas, no sentido figurado, com a condição do outro. É igual o TDAH, né, também é outra deficiência oculta, como a gente chama, porque são impactos no comportamento. Então, só convivendo, só conhecendo a fundo que você vai perceber que aquela criança que se joga no chão, que chora, que é agitada, que não consegue ficar sentada por muito tempo, que tem uma tolerância baixíssima, que precisa se movimentar o tempo todo, muitas das vezes é uma criança com TEA nas suas demandas específicas. Ou TDAH, né? Eu trago TDAH porque é outro transtorno do desenvolvimento que também traz essa dificuldade do conhecimento, falta de conhecimento, falta de informação e que acabam fazendo essas colocações pejorativas para nomear alguém ou comportamento de alguém. Então, sem dúvida, a falta de conhecimento, informação e o preconceito que ainda existe muito. Pois é, porque o preconceito ele é a falta de comunicação, a falta de informação. Se você não tem uma informação daquele determinado assunto, que é diferente do que você está acostumado a ver e a viver, você vai ver aquilo como algo totalmente fora da tua realidade, e você vai julgar, você vai criticar, você vai falar coisas que você não sabe, e vai falar coisas erradas, vai usar a internet para, nossa, mas hoje eu estava na fila do banco, e aí você acaba atingindo terceiros de uma realidade que você não tem nem ideia do que está acontecendo. Então, eu acho que realmente o preconceito ele vem dessa falta de informação sobre determinados assuntos. Agora, Patrícia, a gente tem visto aí, eu não sei se você acompanha TikTok, eu sou uma viciada em TikTok. E o TikTok, que entre tantas coisas negativas e positivas que vem fazendo, alguns perfis vêm evidenciando justamente pessoas que têm autismo, principalmente escritoras. Eu sigo umas 2, 3, 4 escritoras que são autistas. Uma, inclusive, foi diagnosticada com 19 anos. E ela montou o perfil dela e mostrando como é o dia a dia de uma menina de 19, na época ela estava com 19, hoje ela tem 23. Ela ainda está cursando o ensino médio, ela tem todas aquele diário dela pelo TikTok, mas ela parece que é um nível mais brando. Ela mesma conversa com os seguidores e vai explicando como é que funciona. E a gente tem outros perfis também no TikTok, onde tem crianças com autismo que não se comunicam. Inclusive, rolou aí semana passada um menino com um fone no ouvido, vocês devem ter visto, ele no meio da cozinha, rodando, e ele bombou, porque ele é um autista, e a mãe dele fez o vídeo e falou assim, meu filho tem superpoderes. E depois ela faz um vídeo explicando, porque estava todo mundo questionando como que ele fazia algo daquele jeito e se ninguém consegue fazer o que ele estava fazendo. E aí ela fez um vídeo, meu filho é autista, ele só escuta música o dia inteiro e não se comunica. Como é que a gente pode estar aí, Patrícia, estimulando o desenvolvimento de habilidades, por exemplo, como a comunicação com crianças autistas? O estímulo da comunicação, ela é atuação restrita e específica do né, da área de fonoaudiologia. Então, em casa, a família, claro, pode estimular, lendo histórias, cantando, conversando. O fato dela não estar ali responsiva, isso não quer dizer que ela não esteja escutando. Mas uma intervenção com qualidade,
ela é a área exclusiva de atuação do profissional da linguagem, fono. Então, é estar na companhia terapêutica desse profissional e seguir as orientações com base em evidências científicas. Isso a gente, de forma alguma, isso não pode abrir mão disso, para que a criança tenha evolução na comunicação. Quando ela, assim, eu particularmente, eu confesso que não gosto de TikTok, não tenho nem o aplicativo do meu celular. Então, assim, eu sou bem desligada desse aplicativo, mas, assim, a gente está nesse mundo e a gente acaba recebendo as informações. Quando a mãe diz que ele é não verbal, a gente tem que entender que o processo da linguagem ela é dividida em 3 etapas. Por exemplo, é muito comum a mãe ou o pai falar, não, mas o meu filho se comunica. Aí ele fala, a gente tem que entender que é dividido em 3 etapas. A fala, a língua e a comunicação. O que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento, nós estamos nos comunicando. Você fala, você me pergunta, eu respondo dentro do contexto, a gente muda de assunto e volta depois para o mesmo assunto. Ou seja, está tendo comunicação receptiva e expressiva, né? E a criança não verbal, ela tem essa dificuldade aí. Né? E falar é repetir o repertório linguístico daquela criança que está aprendendo. E a língua são os sinais, a escrita, libras, que tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer do desenvolvimento linguístico, vamos assim dizer. Mas, para se ter a qualidade de uma comunicação, para que ela adquira o repertório necessário para se comunicar e tenha esse repertório ampliado, isso é atuação restrita e específica do fono, principalmente o fono, que atua na área de linguagem, porque ele vai estimular, não só estimular, mas o principal, avaliar, para que uma intervenção tenha qualidade e eficácia na vida do paciente, é de extrema importância uma avaliação qualificada. Então, o fono vai lá, vai avaliar que nível de atraso de linguagem, o que tem que adquirir como repertório para que tenha qualidade e evolução nessa comunicação. Não que os pais não sejam capazes ou importantes. A gente costuma dizer que pai e mãe são coterapeutas, né? Eles são a extensão do que se é trabalhado dentro do consultório. Mas o terapeuta que tem que ser engajado e dar o direcionamento para essa evolução na comunicação expressiva e receptiva do paciente. Então, TO, psicopedagogo, pedagogo, fisioterapeuta, psicólogo, nós estimulamos a linguagem oral e escrita? Sim, mas a parte primordial, principal, é a atuação do fono. Principalmente o que atua e que tem estudo especializado na área de linguagem. Então, esse é o foco, esse é o ponto de partida. Muito bem. Agora, a gente falando, né, sobre o autismo, esclarecendo alguns pontos que para mim também são bem importantes porque são esclarecedores. Não tem como a gente falar sobre crianças sem falar sobre o ambiente escolar. Uma criança autista, ela pode frequentar uma escola normal? Existe uma escola específica para crianças autistas? Como é que a gente faz essa socialização no ambiente escolar quando a gente trata de crianças autistas? Inclusive, é a última parte do capítulo que eu escrevi, vem falando sobre a importância aí dessa comunicação da pedagoga clínica com a escola, para esse aluno com autismo. Toda criança com ou sem deficiência deve frequentar a escola regular. Há muitos anos nós tínhamos a segregação, né? As escolas especiais, onde os ditos normais, que tecnicamente a palavra mais adequada se encaixa a dizer as crianças típicas e as crianças atípicas, né?
Por que típico e atípico? Não é que existe uma normalização, não é que exista um desenvolvimento normal. Existe um desenvolvimento norte que a gente precisa ter um norteio para saber se aquele desenvolvimento humano está dentro do esperado. E quando não estiver, a gente já tem noção do que fazer. Então, o desenvolvimento típico e atípico é para ter essa mentalidade, e não de que é normal ou é especial. Todos nós somos especiais, nossas necessidades elas são específicas e especiais. Então, para não ter esse tipo de nomenclatura, né? Então, toda criança com deficiência, ela seja PC, síndrome de Down, TEA, TDAH, todo mundo tem um direito amparado por lei de estar dentro da escola regular. Ainda assim, eu não sei como é a realidade dos outros estados. Aqui em Belém, até há 2 anos, ainda tinha uma escola nesse perfil, né, de só receber alunos de inclusão. Eu, particularmente, como profissional e como pessoa, não sou a favor. Eu sou a favor da inclusão, de se criar estratégias de benefício, tanto profissional e humano, para que essas crianças atípicas sejam inclusas dentro do ambiente regular da escola. Então, isso é amparado por lei, nós temos muitas leis da inclusão que vem apontando esse amparo, esse direito. Se eu for nomear aqui, a gente vai ficar até sexta-feira nomeando todas as leis e a gente precisa dominar, entendeu? Porque são leis que, além de dar seguridade para a vaga, para o ingresso dessa criança no contexto escolar, existem as leis também que vêm falando sobre adaptação curricular, adaptação de atividade, direito de um facilitador dentro de sala de aula, porque dependendo do nível de independência, de suporte, de necessidade daquele aluno, tem alunos que precisam constantemente de alguém ali, que no caso é o facilitador ou acompanhante terapêutico, para fazer essa mediação, aluno, turma e professor. Não é que a criança vai ter outro professor ou um professor exclusivo dentro de sala de aula. Na verdade, é um mediador para ajudar e somar com o trabalho do professor regente de sala de aula. Quando eu atuava em escola, eu costumava brincar com as facilitadoras dos alunos de inclusão que eu tinha em sala de aula, que eu dizia que elas eram o meu cordão umbilical com o aluno, né? Porque dentro de sala de aula são 15, 20, 28, 30 crianças para o professor regente ali fazer a sua gestão. E, em alguns casos, dependendo do nível de suporte do aluno, ele precisa de ter um facilitador para fazer essa mediação, para fazer esse casamento do trabalho pedagógico com o professor. Então, assim, eu como profissional e como pessoa, não sou a favor de uma escola específica somente para alunos de inclusão. No final do capítulo que eu escrevi, eu faço um breve registro sobre isso, né, que a gente não aprende a incluir. Primeiro a gente inclui para depois aprender a conviver com essas diferenças. E essa é a importância. E ainda bem que nós temos as leis aí para dar o amparo e o esclarecimento, embora ainda seja muito árduo fazer com que uma maioria seja cumprida. Exatamente. Ô, gente, eu vou colocar para vocês na live o link do livro, tá? Autismo, uma maneira diferente de ser, que é o livro tema da nossa entrevista, onde a nossa autora tem participação. O podcast é afiliado à Amazon, então vocês podem usar esse link para conseguir o livro com desconto, se eu não me engano. Então é só usar lá o código que eles mostram para vocês e adquirir o livro Autismo, uma maneira diferente de ser. Agora, Patrícia, me fala uma coisa. Qual é o maior mito sobre o autismo? Maior mito? É mito mesmo? Eu entendi certo?
É. Nossa, A maior falácia sobre o autismo. ai, gente, são tantos que todos são superdotados, que todo autista tem altas habilidades, que todo indivíduo autista, como eu falei, não gosta de socializar, só quer viver isolado, mas que as vacinas causam autismo. Nossa, Essa é são pior, várias. né? Essa aí é pior. São São Essa é a pior. Essa da vacina Gente. foi uma polêmica há uns anos aí, que, meu Deus do céu, era algo que não tinha um dia na semana na clínica que não tinha que falar, que não tinha que explicar com muita calma, com muita cautela, para não deixar ninguém com dúvida e tudo mais. Mas eu acredito que essas são as mais recorrentes, vamos dizer assim, que todo autista tem altas habilidades, que eles não gostam de interagir, que é muito usado a piada, né? Como eu falei, fulano tá meio autista hoje, não quer interagir, e a das vacinas, que ainda assim, depois com tanto leque, tanta ótica de informação, essa pergunta ainda chega pra gente. Ai, ai. Como é que a sociedade como um todo pode contribuir para a socialização de uma pessoa com autismo? Conhecer as suas necessidades, que são muito específicas, né? A forma como o João interage não vai ser a mesma forma que a Mariana, entendeu? Então, como eu falei, como eu relatei, deixei registrado lá no início da apresentação do capítulo, conhecer a real necessidade daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto e acolher. Acho que informação e acolhimento é a melhor contribuição que a gente pode oferecer para alguém que está dentro do espectro, não só dentro do espectro. Né? No início da live você falou, fez a informação lá do TDAH. O TDAH é a mesma coisa. Né? O TDAH ainda é muito invalidado. Né? Dizem que a indústria farmacêutica criou esse transtorno, que na verdade ele não existe, para vender remédio. E não é bem assim. Então, fazendo a conexão para ambos, ou para qualquer necessidade do ser humano, é informação e acolhimento. Conhecimento, ele liberta qualquer mente aprisionada, bloqueada ou pequena para a compreensão de qualquer demanda ou realidade do ser humano. Então, informação e conhecimento e acolhimento é o que, de fato, liberta a gente. Muito bem. Só para frisar, aonde autismo, uma maneira diferente de ser, está à venda? Aonde as pessoas conseguem? Tem e-book, tem só livro físico, é em site, é diretamente com você. Como é que tá isso? E-book, até onde eu sei, não tem. Somente livro físico, que a editora disponibilizou, e você já pode comprar no site da Amazon. Já tem lá disponível para vender. Muito bem, o link está rolando aí na live. Vou botar aqui de novo para vocês. Então já acessa aí e cai direto lá no livro que a nossa autora tem participação. Qual é o seu Instagram, Patrícia? Bem, livro.café.e.vinho. Livro, Café e Vinho. Livro, Café e Vinho com Patrícia Torino. Estou lá. Já tem outros projetos literários lá que eu já estou colocando informações e estou por lá. Qualquer dúvida, qualquer conversa. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Então já corre lá no livro.café.e.vinho para vocês seguirem a autora e acompanharem aí mais sobre essa escritora fantástica.
Patrícia, que coisa boa ter você no meu projeto esse mês. Que coisa Obrigada pelo agregadora convite. poder conhecer, abraçar, falar sobre algo que é tão importante e que você vem trabalhando aí diariamente. Eu só te desejo sucesso, que mais Amém, livros para nós. venham, que você volte sempre que você quiser. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada, Monique, pelo convite e sucesso para todos nós, né? Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. E eu ainda volto hoje com mais bate-papo literário. Patrícia, um beijo, amor, Beijo. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.